Ok, alunos do nono ano, vamos começar a nossa aula e hoje nós vamos retomar este assunto aqui, ó, Present Perfect. Na unidade passada nós falamos um pouquinho sobre ele. Desta vez nós vamos enfatizar o Present Perfect. A gente vai trabalhar mais este Present Perfect. A formação dele é feita com o verbo have, né? Have, e pode ser usado has, que é um modo da terceira pessoa, né? A forma da terceira pessoa, he, she e it. Então a gente usa have para as outras pessoas e has para a terceira pessoa do singular. Além do verbo have, o present perfect ele é formado também pelo particípio passado de um verbo. E a gente vai ver alguns exemplos de particípio passado dos verbos. Esse present perfect ele representa ações que começaram lá no passado e vêm até o presente. Além disso, a gente vai ver a questão do just, ok? Since e for, que eu vou mostrar agora para vocês. Ok, então aqui eu tenho um verbo, que é o verbo see, que é o verbo ver. Então eu tenho o passado dele, que é só, e o participio passado, que é seen. É justamente esse participio passado que nós vamos usar no present perfect, tá? Outro exemplo, nós temos o verbo decide, decidir. Eu tenho o passado, decided, e o participio passado, que é da mesma forma, né? Decided. Então, é esta forma aqui que nós vamos precisar para o present perfect. Sempre a terceira tabela, né? Se, só, seen. É esta aqui que a gente vai precisar, esta forma. Decide, decided, decided. É esta forma aqui que é igual a esta. E vamos também saber usar just, for e since neste present perfect, tá certo? Eu vou mostrar alguns slides e depois a gente vai para o livro de inglês. Ok, então como eu falei dos slides, a gente vai começar com esse slide aqui sobre o present perfect. Como eu expliquei no início, se usa o verbo have mais o participio passado e o restante da frase, né? Então eu tenho verbos irregulares e verbos regulares. Tem que prestar atenção nisso. Por quê? Porque o participio passado dos verbos regulares e irregulares são diferentes. Os verbos os verbos irregulares, eles têm uma forma própria do participio passado, né? Assim como uma forma própria do passado. Mas o que interessa para a gente agora é o participio passado. Então, eu tenho go, o passado é went, o participio passado é gone. See, passado é saw, o participio passado é seen. Have, o passado é had, o participio passado é had também, do mesmo jeito. Know, o passado é knew, o participio passado é known. Então, é esta tabela aqui que a gente vai precisar para o present perfect. Agora, nós temos verbos regulares. É mais fácil. Por quê? Porque os verbos regulares, o participio passado é igual ao passado e recebe ed no final. Só isso, recebe ed. Se o verbo terminar já em e, é só colocar o d. Por exemplo, finish, passado finished, o participio passado finished. Decide, decided, decided. Arrive, arrived, arrived. Então, veja que já tinha e, só colocou o d. Help, helped, helped. Então, o participio passado do verbo regular, ele só recebe ed no final. E o irregular, ele tem uma forma própria do participio passado, né? É só você prestar atenção nisso. Ok? Então, exemplos aqui, ó, do present perfect. They have gone out. Eles saíram, né? Have gone out, saíram. Olha o participio passado aqui. I have seen that boy before. Eu vi aquele garoto antes, né? Olha o participio passado aqui. Também a gente vai ver hoje just, for e since. Então, usa-se just junto com o present perfect para indicar que a ação acabou de acontecer. Eu digo assim, ó, they have just arrived.
Eles acabaram de chegar, né? They have just arrived. Eles acabaram de chegar. Olha o passivo passado aqui do verbo chegar, né? Outro exemplo aqui, agora é com for. I have lived here for 2 months. I have lived here for 2 months. Eu moro aqui há 2 meses. Então, esse for aqui significa há, né? Tempo, né? Eu moro aqui há 2 meses, né? Então, faz 2 meses que eu moro aqui. Então, I have lived here for 2 months. E since é desde o início da ação, né? Quando foi o início da ação, que começou no passado, se estende até agora, né? Por exemplo, he has known her since last year. He has known her since last year. Ele a conhece desde o ano passado, né? Então, identificou-se o início da ação. Foi desde o ano passado. Então, for é há quanto tempo e since é quando a ação começou. Então, just, a ação acabou de acontecer. For, há tanto tempo, né? Fala sobre o período de tempo até agora. E since é quando começou a ação, né? Ele conhece ela desde o ano passado, o início da ação. Então, a gente vai ver mais sobre o present perfect e exemplos de just, for e since na atividade do livro que você vai responder. Vamos lá. Então, hoje nós vamos ver a página 166, 167, 168, 169 até 170 na atividade 2, ok? Então, vamos lá. Começamos nessa página 166. Lembra que, deixa eu aumentar a tela. Então, lembra que você leu, né, e enumerou as figurinhas aqui embaixo, de acordo com o texto, né, Joaquim, Naline, Margaret e Kawan. Então, você identificou estes personagens, né, lendo o texto e enumerando aqui. Bom, agora que você enumerou, nós vamos responder algumas perguntas sobre eles aqui, ó. Eu já deixei a resposta aqui para facilitar, né? E aí eu vou dar ênfase no present perfect. Eu tenho aqui, ó, how long has Kawan lived by the river? Né? Quanto tempo Kawan mora próximo do rio? He has lived there all his life. Ele mora lá toda a sua vida, né? He has lived there all his life. Ele tem morado lá a vida toda, né? Então, present perfect. Aqui, ó. Deixa eu ler em português logo, né? Então, como Joaquim ajuda em casa? He has to make his bed. Ele tem que arrumar a cama, do the dishes, after meals, né? Lavar os pratos depois das refeições, take the trash out and walk the dog, né? Levar o lixo, passear com o cachorro. Outra pergunta aqui, ó. How does Naline help in the house, né? Como Naline ajuda em casa? She carries water. Ela carrega água, né? How long has Naline done this? Quanto tempo Naline faz isso? Since she was 8. Desde que ela tinha 8, né? Olha o since aqui, né? Quanto tempo Margarete ajuda em casa? Since she was 5. Desde que ela tem 5. Então, quais são os afazeres domésticos de Margarete? She has to do the vacuuming. Ela tem que aspirar, go grocery shopping, fazer compras e mop the floor, esfregar o chão, né? Então, isso aqui foi de acordo com o texto que você leu. Aqui embaixo nós temos o uso do since e for, né? Usamos o present perfect para falar de ações que começaram no passado e vêm até o presente. O since é usado para designar um período que começa em certo momento do passado e for designa um período ininterrupto, né? Que vem do passado até hoje. Ok, então tem exemplos aqui, mas já dei exemplo nos slides. Se você quiser ler, você lê para entender, para poder ver outros exemplos. Nossas atividades de hoje começa aqui, ok?
Então você tem a página, deixa eu só olhar aqui no livro, você tem a página 169, né? Então é bem fácil essa atividade aqui. Você vai colocar as expressões na coluna correta. Tem várias expressões, já coloquei 4 aqui para facilitar. Quando você usa for e quando você usa since nessas expressões aqui, nestas expressões. Então essas expressões aqui só podem ser usadas ou com for ou com since. Então eu coloquei, por exemplo, aqui, ó, for 2 months. Então 2 months se usa com for. For a long time, por muito tempo, por um longo tempo, né? A long time se usa com for. Since 2016, desde 2016. Então 2016 se usa com since, o ano, né? Since I was born, desde que eu nasci. Então a expressão I was born se usa com since e não com for. Então você vai completar as outras expressões ou com for ou com since. Aqui você vai responder estas perguntas sobre você mesmo, usando for e since. Você pode usar algumas das expressões do exercício 1, aqui em cima, né? Você pode usar essas expressões aqui. Então, a primeira pergunta aqui é: How long have you lived in your city? Quanto tempo você mora em sua cidade? Aí você vai dizer: I have lived here, eu moro aqui, since last year, desde o ano passado, ou for a long time, né, por um longo tempo. Então você vai usar for ou since para completar a resposta. Letra B, how long have you studied at this school? Quanto tempo você estuda nesta escola? Então, I have studied, eu tenho estudado ou estudo nesta escola, at this school, for a long time, por muito tempo, né? Ou since last month, né? Desde o ano passado. Né? Ou se coloca, por exemplo, for 2 months, por 2 meses, né? Então você vai responder aqui: How long have you had this book? Quanto tempo você tem este livro? Aí você vai dizer: eu tenho este livro desde ano passado. Ou usando outros exemplos aqui, ó, desde o começo do semestre. Então você vai usar frases daqui para completar, né? Então aqui você vai perguntar, fazer essas perguntas aqui, essas mesmas perguntas a um colega, né? Um colega. Você pode perguntar a um colega e ele vai responder, assim como você respondeu aqui com sua resposta pessoal, ele vai responder com a dele aqui. E aí você coloca as respostas dele aqui, sempre usando present perfect. Na atividade 1, da página 169, aqui, de atividade de casa, né? Seria homework, atividade de casa. Você vai completar os verbos que faltam para você completar cada expressão aqui, né? Lembra nas páginas anteriores, na página, por exemplo, 164, você usa verbos com essas expressões aqui, ó. Mop the floor, esfregar o chão, né? Arrumar o quarto, colocar a mesa. Então você vai colocar os verbos em inglês para completar as expressões. E a atividade 2 da página 170, onde nós vamos parar por hoje, você vai conjugar os verbos, né, no present perfect, usando for e since. Então eu dei 2 exemplos aqui, ó. Letra A, we have known our teachers since the beginning of the year. Nós conhecemos nosso professor desde o começo do ano. Então, nessa linha aqui, ou você vai colocar since ou for. E nessa linha aqui, a forma correta do present perfect. Lembrando que o verbo está entre parênteses aqui, né? Então, usou know, que é o verbo conhecer, e known, que é o passivo passado do verbo, né? We have known our teachers since the beginning of the year. Na letra C, Mary has, como Mary é a terceira pessoa do singular, né, she, então não usa have, usa has. Mary has her cell phone for 3 months, it's new. Mary tem seu celular há 3 meses, é novo, né? Então ela tem seu celular há 3 meses, então aqui usou for 3 months. Mary has her cell phone for 3 months. Ok? Então, essa é a nossa atividade de hoje, até a página 170, atividade 2. Na próxima semana, estou programando, junto com a coordenação da escola,
aula ao vivo, né? E aí a gente tira mais dúvidas sobre este assunto e outros assuntos. Então, até lá. Bye!